Ope! Seja muito bem-vindo, meu aluno, a mais uma aula de Direito Administrativo. Hoje nós vamos falar aqui das entidades administrativas em espécie, ou seja, vamos analisar cada uma das entidades administrativas. No seu material, eu coloquei lá algumas informações que são pertinentes para todas as entidades administrativas. Vale a pena dar uma lidinha e repassar aquilo que a gente já viu, tá? Coisas relacionadas, por exemplo, ao fenômeno da descentralização e etc. Eu vou me atentar na aula explanativa aqui, basicamente, às informações relativas à autarquia, mas eu sugiro que você faça uma leitura desse PDF nesta parte de informações que são comuns a todas as entidades, tá bom? Muita coisa já é repetida, mas faz sentido você ver novamente. Agora vamos lá. Nós vamos falar aqui, então, a respeito das autarquias. E eu já começo dizendo o seguinte, autarquia não é um elogio, por mais que você já tenha ouvido falar, né? Oh, Vossa Excelência é uma autarquia. Autarquia é uma entidade administrativa. E vejam só vocês, nós temos várias informações pertinentes várias informações para repassar a respeito de autarquia que caem em prova, tá? Mas eu me arrisco a dizer aqui com você que as mais básicas, as primeiras, são as mais cobradas. Então eu vou colocando aqui quase que numa ordem de preferência do que mais apareceu em prova. Então quando eu olho para alguém hoje na administração, de pronto, não precisa anotar isso, de pronto, eu insisto, eu sou chato mesmo dessa parte. Eu preciso olhar para alguém e dizer, esse alguém é o quê, meu Deus? É o quê? É um órgão, é uma pessoa jurídica ou é um agente público? Por óbvio, aqui é onde a gente vai fazer menos confusão. A confusão está aqui. E eu já vi centenas e centenas de questões a respeito de autarquia misturando essas duas coisas. Então é assim, eu olhei para alguém, falei autarquia, de pronto, a primeira informação relevante, mais relevante, é eu dizer o que ela é. Opa, ela é uma pessoa jurídica e ainda, né, obviamente, a sua natureza de direito público. Uma autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. Fechou? Então não tem mistério. A questão mais cobrada em prova, tá, a respeito de autarquia é essa aqui. O que ela é, a natureza jurídica dela também. Então o que ela é e a sua natureza jurídica. Agora, nós vamos colocar aqui uma segunda informação que está completamente umbilicalmente ligada à primeira. A segunda informação é que a lei cria esta entidade. E também, vamos colocar aqui, a lei extingue. É isso mesmo. Simetria. Lei cria e lei extingue. Normalmente, quando eu estou num curso presencial, eu falo para os alunos, como surge a autarquia? Aí todo mundo me responde, por meio de lei. Aí eu já falo, errado! Não posso responder assim, porque todas as entidades precisam de lei para existir. Então, nós vimos princípio da reserva legal. A criação de autarquia depende de lei, mas todas as entidades dependem de lei também. Aqui você tem que falar expressamente, a lei cria ela. E se eu quiser extinguir, a lei vai lá diretamente e extingue. Aqui eu vou colocar só uma observação que já apareceu em prova, sobre a organização dela. Sobre a organização, aqui está muito alto ou não? Vai aparecer? Organização? Foi? Então tá lá. A organização interna dela pode se dar por meio de decreto, tá? Já apareceu isso em prova também. Mas a criação somente por meio de lei. E acredite, isso é o que mais cai. Aí você fala, nossa, mas isso já tá na minha massa, eu já vi bastante. Então, ao ir para as questões, filtrando só por autarquia, vocês vão perceber que isso é o que mais aparece. Aí na sequência, o que vem aparecendo também? Para que o Estado cria uma autarquia? Nós vamos colocar aqui, terceira informação, para desempenhar atividades típicas da administração pública. Para desempenhar atividades típicas da administração pública. Esta frase é bastante interessante. Ela está lá no decreto 200/67. No seu materialzinho a gente colocou qual é a definição de autarquia conforme o decreto 200/67. Ele começa lá falando, é o serviço autônomo, bababá, bababá. E aí lá ele vai colocar que ela é criada para desempenhar atividades típicas da administração. Muitos alunos já me mandaram essa frase, já me mandaram esse textinho falando, Aprígio, mas o que é essa atividade típica da administração? A autarquia já não faz parte da administração, meu Deus, eu estou confuso. Pois é,
Quando ela foi criada, e isso apareceu lá no conceito do Decreto 200, nós só tínhamos uma administração, a saber, o próprio Estado, a própria administração do Estado, vamos colocar assim. Eu só tinha os entes federados, não existia essa história de administração direta e indireta, só era a administração. Então, esta frase estava dizendo o seguinte: a autarquia, você pode fazer tudo o que o Estado faz. Essa é a ideia. Típica da administração vem nesse sentido. Então veio a doutrina e falou, opa, então quer dizer que ela pode desempenhar atividades típicas de Estado. É isso mesmo. Então ela pode fazer tudo o que o Estado faz. Mas calma. Por isso que ela tem natureza jurídica de direito público. Mas calma. Por que calma, Prígio? Porque nós temos aqui, anotado já no nosso material, que somente o Estado possui autonomia política. O que é autonomia política mesmo? Você lembra? Autonomia política é capacidade de criar leis. Nós vamos colocar a quarta informação linkando com essa terceira. Olha só. A autarquia, ela possui autonomia. Caiu na sua prova isso. A autarquia tem autonomia? Correto. Agora, muito cuidado. Aparece lá. Ela tem autonomia administrativa, financeira, orçamentária, contábil, blá, 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 e de repente eles vão lá e enfiam uma política. Já vi isso algumas vezes em bancas variadas. Então é assim, cuidado. Ela tem autonomia, mas ela não tem autonomia política. E como nós temos muitas e muitas autarquias, algumas com finalidades, inclusive, de regulamentar a prestação de determinado serviço, é comum o candidato ficar... ela pode criar lei também. Não, não pode. Só quem cria lei é o Estado. De pronto, apareceu autonomia, tá correta a questão, tá? Outro detalhe, essa palavrinha autonomia tem aparecido com esta outra aqui, ó, com esse sinônimo, liberdade. Liberdade administrativa. Só trocou autonomia por liberdade, o aluno já não marca mais a questão, deixa em branco. É terrível isso. Então vai pegando feeling. A banca não tem muito o que inventar aqui. Então o que ela faz? Às vezes ela troca essa palavra por sinônimo. Então uma palavrinha que tem aparecido bastante é essa aqui, liberdade administrativa. Agora vamos lá, dando sequência. Quinta informação a respeito de autarquia. Ela possui patrimônio. Patrimônio próprio. Como assim, Aprígio? Vejam só, nós colocamos... Já fizemos uma análise a respeito de órgãos públicos. Vimos que os órgãos não possuem patrimônio. Exemplo, eu pego lá uma viatura da Polícia Federal. Aquela viatura é da Polícia Federal? Não, porque a Polícia Federal é apenas um órgão. Aquela viatura é da pessoa jurídica. E a pessoa jurídica a qual aquele órgão pertence é quem? A União. Patrimônio da União. Diferentemente, as autarquias possuem patrimônio próprio. Então eu coloco essa estrutura aqui, tá? Só para exemplificar, não precisa nem anotar. A União, e eu coloco aqui do lado o INSS. O INSS é uma autarquia federal, ou seja, foi criada pela União. Aí eu olho lá então para a estrutura interna da União. Presidência da República, Ministério da Justiça e aqui embaixo, Polícia Federal. Pronto. A viaturazinha é da União. Agora, o INSS é uma autarquia, é uma pessoa jurídica. O INSS possui patrimônio próprio. Quando você olhar lá uma plaquetinha, lá, por exemplo, do patrimônio da Polícia Federal, tem lá um computador, vai aparecer lá, patrimônio da União. Diferentemente, o INSS, por ser uma autarquia, vai estar lá escrito patrimônio do INSS. Deu para pegar a ideia? Por óbvio, do nada, nada surge. Como surge esse patrimônio inicial do INSS? É a União que transfere a ele esse patrimônio. E por óbvio, como ela tem patrimônio próprio, esse patrimônio pode ser ampliado. Podemos pegar aí alguém fazendo uma doação para a autarquia. Isso é plenamente possível. Já aconteceu na prática aí para universidades. O sujeito vai lá e doa um pedaço de terra para a universidade, doa um veículo e por aí vai. O patrimônio dela vai aumentando, tá bom? Outro detalhe importante aqui, para você que já leu, né, o seu PDFzinho lá, é que todas as entidades administrativas possuem patrimônio, tá bom? É só você pensar. As pessoas possuem patrimônio. Sejam elas físicas ou jurídicas. Você tem patrimônio. Pode ser muito, pode ser pouco, pode ser muito pouco, né? Nem que seja só a roupa do seu corpo, você está aqui lutando para aumentar seu patrimônio, passar no concurso, essa porra mesmo. Vamos lá. O patrimônio da autarquia, nós vamos colocar aqui, ele é constituído de bens públicos. Você pode registrar a seguinte frase aí, tá? Bem de pessoa jurídica de direito público é um bem público.
Bem de pessoa jurídica de direito público é um bem público, tá bom? E os bens públicos, por sua vez, possuem características que os especializam, vamos colocar assim, eles são especiais. Os bens públicos são impenhoráveis, eles são imprescritíveis e eles são inalienáveis. Ou seja, impenhorável. Eu não posso utilizar um bem como garantia de pagamento de alguma dívida. Um bem público, um bem de uma autarquia ou um bem de uma pessoa jurídica de direito público não pode ser utilizado como garantia de pagamento de alguma dívida. Imprescritíveis, eles não estão sujeitos a uma ação de uso capião. Ação de uso capião é aquela em que um posseiro, depois de um determinado tempo, utilizando aquele bem como posseiro, ele não é proprietário, ele ingressa com uma ação pleiteando a propriedade daquele bem que ele já tomou posse. Se for um bem público, ele será imprescritível, não sujeito a ação de uso capião. E, finalmente, inalienáveis. Regra, vamos colocar aqui até a palavrinha regra. Regra, eu não posso vender, tá? Mas se o bem for inservível, por exemplo, eu posso vender. Vou dar um exemplo aqui. Viatura da PRF. Você já deve ter ouvido falar em leilão da PRF, né? PRF pode leiloar bens legalmente apreendidos e também pode leiloar bens inservíveis. A viatura hoje é um bem inservível. Por quê? Porque é mais caro consertar do que vender. Então ela vai desafetar aquele bem e vai poder fazer alienação. Eu estou passando muito rápido nisso porque não é o foco tratar disso aqui. O foco é só falar que o bem de autarquia é um bem público. Tá bom? O ponto aqui é para deixar anotadinho. Caso esse assunto apareça lá no seu edital, você vai fazer o link posteriormente. Maravilha? Vamos lá. Na sexta informação aqui que a gente vai colocar. Agentes. Agentes. Quem trabalha numa autarquia é um agente público, ok? Nós vamos colocar aqui que regra, tá? Tem toda uma história por conta disso e a gente estuda isso lá em agentes públicos. Mas, como regra, eles são servidores públicos. Tem toda vamos dizer assim, toda uma celeuma envolvendo esse tópico. Ah, você poderia ter empregado público, você não poderia, tá. Vamos colocar como regra, tá? Porque nós vamos ter autarquias que têm empregado público e depois eu trato disso. Mas, de forma mais genérica ainda, coloca que eles são agentes públicos, tá bom? Vamos lá, sétima informação a respeito dela. Nomeação do dirigente. Escolha do dirigente. O dirigente é o chefe da autarquia. Quem escolhe o chefe da autarquia, nós vamos colocar aqui mais uma vez, regra, tá? Via de regra também, é o chefe do executivo. Chefe do executivo. Então, olha só. Aqui a gente tem que tomar um cuidado. Vou pegar aqui, então, por exemplo, lá eu citei o INSS. O INSS é uma autarquia federal. Quem escolhe o chefe do INSS? Presidente da República. Eu tenho uma autarquia estadual. Quem escolhe o chefe? O governador. Eu tenho uma autarquia municipal. Quem escolhe o chefe dela? O prefeito. Aí eu te digo, por essa razão, as autarquias estão subordinadas aos entes federados criadores. Errado. Você já viu aqui que elas não estão subordinadas, elas estão o quê? Vinculadas. O Estado exerce controle finalístico, mas temos essa regrinha aqui. O chefe do executivo é quem vai escolher o dirigente máximo dela. Eu cito, não preciso citar mais exemplos, deu para pegar a ideia aqui. Só tome um cuidado. Observação. Observação. É possível que uma autarquia esteja vinculada, tá nada. A isso é ruim de português, péssimo. Esteja vinculada ao poder judiciário ou ainda ao poder legislativo. Beleza?
apesar dessa outra regrinha aqui, nós temos que a autarquia pode, pelo menos teoricamente, tá, estar vinculada ao Poder Judiciário ou ao Poder Legislativo. Tem previsão disso lá no Decreto 200/67? Não tem. A visão da doutrina é que está incompleta esta parte do decreto. Mas, segundo a Constituição, artigo 37, caput, é possível enxergar isso aqui. Na prática, a gente tem muito pouco. Em prova, também temos pouco, mas quando cai é uma paulada. Eu cito um caso específico, caiu numa prova da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia no ano de 2018. Uma autarquia, ela pode estar vinculada ao Poder Legislativo? Pode. Apesar de lá, no Estado de Rondônia, não ter nenhuma, teoricamente, é possível, tá bom? Então a escolha do dirigente é o chefe do Executivo, mas uma autarquia pode estar vinculada aí ao Judiciário e ao Legislativo. Vamos lá? Coragem agora, deixa eu só pegar aqui que fechou, só um minutinho, para a gente acrescentar mais informações. No seu material, nós colocamos aqui 12 informações, tá? A gente vai dar sequência aqui nelas. Vamos lá. Oitava informação. Oitava informação. Imunidade tributária. Imunidade. Tá muito alto ou não? Imunidade tributária. Ela não paga impostos. Ok? O que significa isso? Olha só. A imunidade tributária. Os entes federados não cobram impostos uns dos outros. Então vamos imaginar aqui. Você pega lá o predinho da Polícia Federal, num determinado município. O predinho da Polícia Federal teria que, eventualmente, pagar o IPTU. Como toda, né, propriedade ali teria que pagar o IPTU. Mas o município não cobra imposto da União. O veículo, a viatura lá da Polícia Federal, ela teria que pagar IPVA lá para o Estado. O Estado não vai cobrar este imposto. Esta isenção ela é estendida também às autarquias. Então você pegou lá o INSS, a Universidade Federal, tem o prédio, não paga IPTU, tem o carro, não paga IPVA, beleza? Um cuidado só, não paga imposto, não quer dizer que não paga tributo, porque lá das espécies tributárias, eu tenho ainda lá, por exemplo, a taxa e a contribuição de melhoria. Eles pagam tributo, não paga imposto. Muito cuidado com esse detalhe aqui, tá bom? Se tua prova tem lá uma administração financeira orçamentária, tem que tomar esse cuidado. Vamos lá. Na 9, não pode ser criada para exploração da atividade econômica. Não posso criar autarquia para explorar a atividade econômica. Aqui você já viu, né? Ela é criada para desempenhar atividade típica de Estado. Basicamente, a gente vai falar prestar serviços públicos ou atividades de interesse social. Exploração da atividade econômica, não. Vedação, então, não posso criar autarquia nem fundação para explorar a atividade econômica. Vamos lá. Responsabilidade civil. Responsabilidade civil. Quando a gente fala em responsabilidade civil, eu falo em obrigação de indenizar um prejuízo que eventualmente eu causei. Vamos lembrar? Mais uma vez, sem querer ser chato? Olha só, pessoa jurídica atua por meio do órgão, e lá dentro do órgão eu tenho o meu agente. Vamos pensar aqui. Tudo que o agente público fizer será imputado à pessoa jurídica. Se eu causar um prejuízo a alguém durante o exercício da minha atividade, quem vai pagar a conta é a pessoa jurídica. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. É a UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é a pessoa jurídica. O órgão é o setor de licitações. E o agente é o aprígio. Tá lá bonitão. O agente é o aprígio. Ele pegou o carro para ir fazer uma diligência. Vou até uma obra lá para pegar uma assinatura, sei lá o que e tudo mais. Nesta ida minha com o meu carrinho, eu acabei batendo na traseira do seu carro. Quem que você vai processar? Quem que estava atuando lá? A UTFPR. Ela tem responsabilidade civil. Mais à frente, você vai estudar mais detalhado isso, mas aqui é uma responsabilidade civil objetiva. Não há necessidade de comprovação de dolo ou culpa do agente. Não vamos aprofundar isso no momento, mas só para você saber. Se é uma pessoa, ela é responsável. É isso que distingue as pessoas dos órgãos. Quando eu digo que alguém é pessoa, este alguém pode ser responsabilizado, tá bom? Vamos lá. Prerrogativas processuais e precatórias. São as duas últimas. 11.
Prerrogativas processuais e, finalmente, precatórios. Olha só, as autarquias vão ter algumas prerrogativas processuais. Por exemplo, prazo em dobro. Hoje não tem mais aquela distinção, tá? Aqui é prazo em dobro para fazer manifestação processual. Prazo em dobro. Tá bem pouco cobrado, tá? No passado cobrava-se mais, que tinha uma distinção, mas você tem que anotar. Você viu tudão, depois você vai filtrando. E precatório? Precatório é uma requisição de pagamento. Nós temos o seguinte, assim como os entes federados, as autarquias vão pagar as suas contas por meio de precatório, ou as suas dívidas por meio de precatório. Você processou lá, por exemplo, a universidade, porque foi lhe causado um grande prejuízo, você vai receber por meio de uma requisição judicial. No seu materialzinho eu coloquei um pouquinho mais detalhado, mas não se aprofunde nisso, tá? O que acontece? Nós temos a União pagando as suas contas por meio de precatório. Tem uma fila própria para a União. A autarquia não segue esta fila. A autarquia federal, por exemplo, né, vai ter uma fila própria de precatórios, caso ela tenha várias dívidas. Não é comum, tá? Uma autarquia ter muitas e muitas dívidas, assim como tem a União, porque a União, porra, é gigantesca. Mas a ideia é essa, ela vai pagar as suas contas por precatórios. O link que a gente faz aqui é o precatório com bem. O bem dela é impenhorável. Eu não posso pegar um bem de uma autarquia como garantia de pagamento. Por quê? Porque ela vai pagar as suas dívidas, vamos colocar assim, né, que ela eventualmente seja condenada judicialmente, por meio de um precatório. Ufa, bastante informação e a gente vai só repisar elas aqui. Ó, eu falei para você que o que mais cai tá no começo. Para mim, até a quinta aqui assim, é 80% das questões. Não quer dizer que nunca vai cair. Não vai, mas você, naturalmente, depois de fazer a sua revisão teórica, não se prenda àquilo que não está aparecendo em questão. Então você viu a teoria, resolveu a questão. Falou, pô, mas não aparece. Praticamente eu nem vi isso aqui, de precatório. Então vai deixando para lá. Acabou-se. Uma ou outra questão, às vezes você pega para um cargo mais complexo, cai. Para mim, as primeiras aqui, as 7 primeiras aqui, eu diria, aparecem muito mais em prova. Eventualmente você vai escorregar lá com uma ou outra questão dessa aqui, tá bom? Agora, o que também cai em prova? O que também cai em prova? Você vai colocar aqui, ó. Espécies de autarquia. Espécies. E essas espécies nós vamos colocar aqui, ó. Espécies. São espécies de autarquia. 1. Comum ou ordinária. Comum ou ordinária. Ordinária é aquilo que não é o extraordinário, tá? Não é aquela vagaba. Essa autarquia é vagabunda, ela é uma ordinária. Não. A autarquia ordinária é essa que a gente viu, com todas essas regrinhas, tá bom? Nós temos depois 2, a autarquia especial ou em regime especial. Aqui você já vai colocar essa informação, tá? As agências reguladoras. Não são só elas, mas elas estão aparecendo mais. Depois, nós vamos estudar essa aqui lá em fundações já, tá? São as fundações autárquicas, ou simplesmente autarquia fundacional. Depois, nós vamos colocar aqui 4, as associações, associação pública. 5º, nós vamos colocar aqui, eu vou colocar nesta ordem, deixa eu só puxar para cá, as profissionais e as territoriais. As autarquias profissionais e as territoriais. Para quem já viu alguma vez eu já tratando desse assunto, se você já viu, você vai ver que eu sou, às vezes, eu reduzo até um pouco mais, eu iria aqui no máximo até 4. Mas como a gente está vendo tudão, eu estou colocando outras aqui, tá bom? Então olha só, comum ordinária. Então o que é uma autarquia? Uma autarquia é uma pessoa jurídica de direito público criada por lei para desempenhar atividade típica de Estado. Essas informações servem para todas elas, ok? Todas elas. O que é uma autarquia em regime especial? Nós não vamos nem detalhar muita coisa, tá? É uma autarquia que tem pelo menos uma regra diferente da ordinária ou da comum. Se tiver uma regra diferente, a doutrina já chama de autarquia especial. Temos várias autarquias classificadas como especial, só que, em prova, as bancas estão afirmando que as agências reguladoras são autarquias em regime especial.
Então nós teremos um tópico para falar das agências reguladoras mais detalhadamente, então por isso que eu não vou explorar aqui agora. Mas está aqui, uma agência reguladora seria uma autarquia em regime especial, basicamente porque ela possui uma regra diferente, ok? Vamos lá. Fundações autárquicas nada mais são do que fundações públicas com natureza jurídica de direito público. No assunto fundações, a gente esgota isso. Associação pública. Vamos falar só da associação aqui rapidinho. Olha só. Uma associação pública, ela deriva de um consórcio público. Um consórcio público, de forma direta, é a reunião de entes federados. Os entes federados se reúnem e formam uma nova pessoa jurídica. Nova pessoa jurídica. Esta nova pessoa jurídica, que vem de um consórcio, ela pode ser pessoa jurídica de direito privado, mas ela também pode ser uma pessoa jurídica de direito público. Nesse caso, o consórcio público que se organiza por meio de uma pessoa jurídica de direito público recebe o nome de associação pública. Ok? Associação pública. Então, vamos colocar aqui. O que é uma associação pública, então? É um consórcio público que se organizou por meio de uma pessoa jurídica de direito público. Eu cito o seguinte exemplo. Olha só. Imaginem lá vocês que o município de Porto Velho, eu gosto de citar a galera de Rondônia, se tiver alguém de Rondônia, olha lá, Porto Velho, eu coloco aqui Vilhena, eu coloco aqui o estado de Rondônia, e coloco aqui a União. Então eu tenho aqui 4 entes federados. Eles se reuniram e montaram uma nova pessoa jurídica chamada Trem-Bala. Esta nova pessoa jurídica é uma pessoa jurídica de direito público. Ela foi criada para criar o Trem-Bala. É isso mesmo. Os entes federados se reuniram, a União falou assim, porra, eu não tenho trem-bala em todo o meu território, eu quero criar um trem-bala. Aí ela olhou lá, por exemplo, o estado de Rondônia, porque o estado de Rondônia a galera manja de trem. Beleza. Pegou o município de Porto Velho e Vilhena, vamos fazer um trem-bala entre esses dois municípios. Beleza. Reunião de entes federados, criaram uma nova pessoa jurídica, essa nova pessoa jurídica de direito público é uma associação pública. Não aparece muito em prova, mas a gente está deixando o teu caderno prontinho. Olha só. Esta associação pública, ela vai ser chamada de autarquia interfederativa ou ainda multifederada. Autarquia interfederativa ou multifederada, porque ela, na teoria, estará vinculada aqui a todos os entes federados. Fechou? Vamos lá. Voltando para cá agora, o que faltou aqui para nós? As autarquias profissionais e as autarquias territoriais. Meu aluno, é o seguinte, as autarquias profissionais, basicamente, são aqueles conselhos. Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Regional de Administração e por aí vai. Essas entidades, elas têm muitas peculiaridades. Tem um histórico muito grande, judicial, STF, pode isso, não pode aquilo, deve isso, não deve aquilo. Então, assim, essas historinhas todas do que aconteceu não aparecem em prova. Eles aparecem bastante em manuais de direito administrativo. O que a gente vai se ater aqui? Só falar, olha, autarquias profissionais. A única exceção aqui, quem não é autarquia e é entidade profissional, né, vamos colocar aqui, oh meu Deus, está fugindo a palavra, que é uma entidade profissional, tá? A OAB. A OAB é uma entidade sui generis, segundo o STF. É uma entidade ímpar. As demais vão ser classificadas como autarquias. Mas tem uma série de nuances. Eu deixei no materialzinho de vocês um parágrafo só, bem detalhadinho, o que vale a pena dar uma olhada. Por fim, as autarquias territoriais. Outras também que são bastante peculiares. Por quê? Porque nós não temos hoje um território. Na eventual hipótese de ser criado um território federal, ele será autarquia. Só que aqui também nós temos bastante peculiaridade,
Por quê? Enquanto a autarquia é uma entidade extremamente especializada, vai atuar em áreas, né, bem específicas, o território vai ter uma abrangência muito maior, ele vai ter muito mais coisa para fazer. Não tem também aparecido demais. Quando eu falo não tem aparecido demais, é falar assim, teve alguma questão recente? Teve. Já tivemos questões recentes a respeito disso aqui. Mas quando você olha a proporção, é assim, 99% das questões vão envolver essas 4 primeiras espécies. Eventualmente, cai uma dessas. Então, por isso que eu coloquei de forma bem direta no seu material. O que é uma autarquia territorial? Nada mais é do que um território. O que é muito importante você lembrar aqui, mesmo nos territórios, aí volto para cá. Lembra que eu coloquei as 5 primeiras informações? Elas servem para todas as autarquias. Então, por exemplo, é um território. Tem autonomia? Tem. Tem autonomia política? Não. É aqui que já apareceu em prova a respeito de território. Então eu me lembro sempre dessas 5 primeiras informações e já vai dar para matar a pau, tá bom? Sei que está corrido, mas a gente vai detalhar agora numa breve revisãozinha e linkar com o que a gente vai falar agora, que é a fundação. Olha só. Autarquia, pessoa jurídica de direito público, criada por lei, para desempenhar atividade típica de Estado. Tranquilo? Tem autonomia administrativa, financeira e orçamentária, não política. Possui patrimônio próprio. O seu patrimônio é constituído de bens públicos. Quem trabalha em uma autarquia é um agente público. Coloquei isso porque depois que você dá uma olhadinha no seu material, você vai ver lá que as autarquias profissionais, hoje, eles são seletistas. Boa parte delas aí são todos seletistas. Tem problema? Não tem problema, porque a gente não está necessariamente olhando para uma dessas entidades. Vamos lá. Escolha do dirigente. O dirigente é escolhido pelo chefe do executivo. Porém, apesar disso, nós temos que uma autarquia ela pode estar vinculada ao judiciário ou ao legislativo. Vindo para cá, as autarquias possuem a chamada imunidade tributária, não pagam impostos. As autarquias não podem ser criadas para explorar a atividade econômica. As autarquias têm responsabilidade civil pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Ela responde de forma objetiva. As autarquias têm prerrogativas processuais, prazo em dobro e vão pagar suas dívidas aqui por meio de precatório. Vindo para as espécies, comum ordinária é essa que a gente viu. Especial é aquela que possui pelo menos uma regra diferente. É comum em prova citar as agências reguladoras. Mas aqui eu já dou um bizu. Tem doutrina que vai falar que a territorial e profissional é especial. Por quê? Porque ela tem regra diferente. Pois é, está correto também este raciocínio. Mas nós não estamos preocupados com o raciocínio da doutrina, e sim com o raciocínio da prova, da banca. Fundação autárquica nada mais é do que uma fundação pública com natureza jurídica e direito público. Associação pública é um consórcio que se organizou por meio de uma pessoa jurídica de direito público. E finalmente aqui, mais uma vez, as profissionais e territoriais. Assim a gente encerra, esgota o nosso tópico de autarquias, apesar de que em alguns momentos do curso a gente acaba citando também relações das autarquias. Quando a gente cita, por exemplo, uma agência executiva, e isso você verá no decorrer das suas aulas. Forte abraço, nos vemos nas próximas aulas. Opê, seja muito bem-vindo, meu aluno e minha aluna, a mais uma aula de Direito Administrativo. Hoje nós vamos falar a respeito das fundações públicas. Veja lá você que fundação pública, fundações públicas podem ser chamadas de fundações governamentais. Ok? Então tá lá. Fundação pública ou fundação governamental. Primeiro, o que ela é? É assim, eu falei que alguém faz parte da administração pública, eu tenho que dizer o que é esse alguém. Ele é uma pessoa, ela é uma pessoa ou é um órgão. Mas antes de entrar nesta análise, que a gente vai fazer em cada entidade, eu quero olhar aqui para você, olhar para uma questão anterior a essa. Fundação pública ou governamental é diferente de fundação, tá? Existem fundações privadas. Você com certeza já ouviu falar em uma fundação privada. Fundação Roberto Marinho, Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Ayrton Senna. E esse tema, ele é mais, vamos dizer assim, atinente lá ao direito civil. Nós aqui não estamos interessados nas fundações privadas, mas já vimos questões que tentaram misturar as duas coisas, então toma esse cuidado. Cuidado é a palavra, tem que aparecer ou pública ou governamental.
Tá bom? Apareceu lá fundação pública ou governamental. Fundação, genericamente, eu vou pensar lá numa fundação privada. Maravilha? Agora vindo para aquilo que a gente falou inicialmente. Fundação pública, eu vou olhar para ela e vou colocar uma regra. Primeiro, ela é uma pessoa jurídica de direito privado. É isso mesmo. Opa! É por isso da confusão. Uma fundação pública é pessoa jurídica de direito privado. Uma fundação privada, que não faz parte da administração pública, e nós não vamos nem estudá-la, também é uma pessoa jurídica de direito privado. Este é o ponto. A regra aqui é fundação pública, pessoa jurídica de direito privado. Segundo, como ela surge? Nós vamos colocar aqui, lei autoriza a criação. Lei autoriza a extinção. Pegamos? Lei autoriza a criação, lei autoriza a extinção. Então, basicamente é isso. Como a lei não cria propriamente, não cria diretamente a entidade, somente autoriza a criação, nós falamos então que ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Terceiro, para que se cria uma fundação pública? Nós vamos colocar aqui, para desempenhar atividades de interesse social. Fechou? Essas 3 regras para mim já bastam. Depois eu vou acabar citando as demais, vamos colocar ali, falar um pouquinho aí, mais ou menos como a gente tratou nas autarquias, mas aqui já mata. 3 são as questões que mais aparecem em prova sobre fundação. Eu diria que 99% das questões. Elas vão perguntar, primeiro, a maior incidência, natureza jurídica. Natureza jurídica das fundações. Segundo, lei complementar, já vamos explicar isso. E terceiro, nós vamos aqui ainda falar sobre características delas. Então aqui, a primeira grande questão que a gente está analisando é a natureza jurídica. Então estamos afirmando que ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Onde isso está previsto, Aprígio? Você vai escrever aí do lado. Constituição Federal, e também está previsto lá no decreto 200/67. Então a regra, segundo a Constituição, é que ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Onde está previsto lá na Constituição? Artigo 37, inciso 19. Daí você pode ler lá. Vai lá estar dizendo o seguinte, que a fundação... Vou pegar aqui, você pode pegar aí também. Vou pegar aqui para ler. Só um minutinho. Olha lá. Ele diz o seguinte... Opa, tenha fé em Cristo. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição. Autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Então a fundação tem a sua criação autorizada por lei. Onde está isso? Constituição. Porra, é a Constituição, cara. Não é qualquer coisa, não é bagunça o negócio. Agora, nós temos um negócio chamado Fundação Autárquica. Ou simplesmente autarquia fundacional. Tanto faz. Carrara Táxi ou Táxi Carrara. Fundação autárquica ou autarquia fundacional. O que é uma fundação autárquica? Você já vai colocar aqui. Simplesmente ela é uma autarquia. Ela é uma autarquia. E o que você sabe a respeito de autarquia? A gente começa a linkar aqui agora. Primeiro, o que é uma autarquia? É uma pessoa jurídica de direito público. Segundo, como ela surge? Como surge uma autarquia? Lei cria e lei extingue. É isso mesmo. Tá aqui. Tá lá no mesmo artigo 37, inciso 19. Lei cria e lei extingue. E lei extingue. Terceiro, o que uma autarquia pode fazer? Atividade típica de Estado. Então pronto. É isso aqui que mais aparece em prova. E eu vou colocar como se fossem 3 questões. Vou colocar aqui primeiro. Q1. Oh, meu Deus. Natureza jurídica. Oh, meu Deus. Natureza jurídica. Então perguntam para você. Candidato,
Qual é a natureza jurídica da fundação pública? Aí você vai falar, usar todo o seu juridiquês. Segundo a Constituição Federal, a fundação pública é uma pessoa jurídica de direito privado. Esta é a regra no Brasil. Porém, a nossa Suprema Corte e a nossa doutrina admitem a criação de fundações públicas com natureza autárquica. Ou seja, existem fundações que são autarquias. Simples assim. Neste caso, são pessoas jurídicas de direito público, a lei quem vai criá-las para desempenhar a atividade típica de Estado. E claro, todas as demais informações que a gente falou a respeito de autarquia. Tem autonomia administrativa, financeira e orçamentária, tem patrimônio próprio, blá, 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 tudo o que a gente falou a respeito delas. O que eu gostaria só que você entendesse? Cai na sua prova. Segundo a Constituição Federal, a fundação pública pode ser de direito privado ou de direito público. A questão estará o quê? Errada. Aí eu insisto. Pega aqui agora, abre o Google e escreva Constituição Federal. Baixa lá artigo 3719. Chegou nele. E aí você vai ver o que está escrito. Nós vamos lá fazer junto. Mais uma vez. Você vai ler lá. Aprenda a pesquisar assim rapidamente. Você está resolvendo a questão, cata o Google, porque hoje, porra, toda a tecnologia aí. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Opa, beleza. E autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. Lei complementar, neste último caso, no caso da fundação, definir as áreas de atuação. Perceba, a Constituição em nenhum momento falou que existe fundação autárquica. Mas esse assunto já está sacramentado desde 2008. O STF botou uma pá de cal nesse tópico. E o que acontece normalmente? Se você pegar um manual de direito administrativo, a grande maioria deles, ele vai contar o porquê se chegou a isso. Que começou lá no tempo do Cabral, e chegou aqui, e foi assim, e uma história gigante, 10, 20, 30 páginas ficar lendo para que isso chegou assim. Aí você vai para a prova. Aí você chega na prova e a questão diz o seguinte, olha, as fundações públicas podem ser pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. Aí você tem que marcar certo e errado. Você está entendendo? Tem muita coisa que você não precisa saber a história. O histórico não interessa. Aqui a gente tem que ser extremamente objetivo. Qual é o ponto a saber, então? Natureza jurídica. É o tipo de questão mais cobrado sobre fundação. Qual é a natureza jurídica das fundações públicas? Você vai dizer, regra, segundo a Constituição, elas são pessoas jurídicas de direito privado. A lei autoriza a sua criação e ela está lá para desempenhar atividade de interesse social. A doutrina e a jurisprudência admitem as fundações autárquicas, que nada mais são do que o quê? Autarquia. São pessoas jurídicas de direito público, logo, lei cria e lei extingue para desempenhar atividade típica de Estado. Questão de prova. Já apareceu a seguinte afirmação. As fundações públicas podem desempenhar atividades típicas de Estado. Vamos lá, é a tua prova agora, valendo tudo ou nada. As fundações públicas podem desempenhar atividades típicas de Estado. A resposta está correta. Podem. Ela não diz que todas as fundações vão desempenhar. Ela pode, desde que ela seja uma fundação autárquica. Isso que eu acabei de narrar para você foi efetivamente uma questão de prova. Vou citar uma outra questão de prova. As fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público interno. Ponto. Só falou isso. A questão está o quê? Errada. As fundações públicas podem ser pessoas jurídicas de direito público interno. Deu para pegar a ideia? Esse é o ponto. Você precisa enxergar a nuance, a maldade do examinador. Onde ele está querendo... Pode, porque está aqui, eu olho para o todo. É só aquilo, opa, um cuidado. Então vamos lá.
Qual que é a segunda questão que cai a respeito de fundação? Nós vamos puxar para cá. Aparece aqui a lei complementar. Então eu vou colocar assim, ó, Q2. Q2. Lei complementar. Lei complementar. Olha só. O que é a lei complementar? A só escrever de novo, você está retardado? Complementar. É porque eu quero deixar bonitinho no seu material isso aqui. E aí você vai falar assim, que você nunca mais vai pegar outro material que não seja o seu para estudar fundações. Lei complementar. O que ela faz? Só uma coisa. Define as áreas de atuação. Mais uma vez, isso aqui, por exemplo, caiu na prova da Polícia Federal do ano de 2018. Olha só, aparece lá, princípio da reserva legal. Princípio da reserva legal. Alguns assuntos estão necessariamente reservados à lei. E eu vou citar aqui dois assuntos. Por exemplo, assunto. O assunto que eu quero tratar é criação de entidades administrativas. O outro assunto é definir áreas de atuação das fundações públicas. Então vejam só. Lei complementar é exigida para definir as áreas de atuação de uma fundação pública. Esta lei, até hoje, ela não existe. Ela não foi editada. Mas, se eu quiser tratar deste assunto, eu, Estado, quero tratar desse assunto, eu quero definir as áreas de atuação das fundações públicas, eu posso fazer por meio de um decreto, de um regulamento, de um ato normativo qualquer? Não. A Constituição exige que esse assunto, definição das áreas de atuação, sejam tratados por lei, necessariamente por meio de lei. Neste caso, é uma lei complementar. Complementar. Agora, mais uma vez, repetindo o que a gente já tratou. Assunto, criação de entidade administrativa, princípio da reserva legal. Este assunto, criação de entidade administrativa, só pode ser tratado por lei. Lei, que lei que é essa? Lei específica. Lei específica. Mas o ponto a saber, quando eu falo reserva legal, é aquele assunto, aquela matéria não pode ser tratada por outro instrumento que não seja a lei. Deu para pegar a ideia? Então o ponto aqui, cara, é você entender a lógica. E isso, obviamente, ficará mais evidente para você à medida que você faça essa sua parte, que é resolver questões. As questões de prova vão cobrar esta parte, lei complementar. Aí aqui é lei seca. Basicamente, lei seca. O que é lei seca? Vai cair o que raio a lei complementar faz no caso das fundações. O que ela faz? Define as áreas de atuação. Só isso, só isso. Por que você está insistindo tanto num assunto, Aprígio, que parece ser trivial, simples? Olha só, volta aqui rapidinho. Várias vezes a banca já cobrou da seguinte forma, falando assim: fundação pública, lei complementar autoriza a criação da fundação pública. Ou ainda, se for uma fundação autárquica, lei complementar cria a fundação. Não. Lembra que a gente tratou? Essa lei de criação, a lei que autoriza ou que cria entidade administrativa, é sempre uma lei específica. Então não há o que se discutir. Mais uma vez eu peço para você, com certeza já está aberto aí. Vamos voltar lá. Constituição, artigo 37, 19. Abre aí a sua Constituição, grifa, olha lá. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de economia mista e fundação. Pronto. Esse assunto aqui, lei específica. Agora, cabendo a lei complementar, opa, já é outra coisa. Neste último caso, é o caso da fundação,
definir as áreas de atuação. Então não confunda, aqui é lei seca. Falou lei complementar, vamos lá, meu câmera, por gentileza. Falou lei complementar, é decoreba. O que a lei complementar faz na fundação? Define a área de atuação. Acabou. Um tópicozinho que a gente trouxe aqui, um adendo a essa história toda. Princípio da reserva legal. Sempre que a Constituição exige a edição de uma lei para tratar de determinado assunto, de determinada matéria, nós nos lembramos do princípio da reserva legal. Tranquilo até aqui? Então, assim, duas questões já que podem aparecer na sua prova a respeito de fundação. Primeiro, natureza jurídica. Segundo, lei complementar. Aqui tem gente que às vezes confunde também. Qual é que precisa? De direito público ou de direito privado? Precisa de lei complementar? Ambas, tá? Hoje não tem, hoje na prática, as fundações públicas, elas atuam aí na área de interesse social, como educação, saúde, esporte, etc e tal, porque eles importam lá das fundações privadas. Se esse assunto, as áreas de atuação dela, for tratado em algum momento por um dispositivo legal, tem que ser efetivamente uma lei e ainda tem que ser uma lei complementar, tá bom? Terceira informação aqui a respeito das características, perdão, a respeito das fundações, está relacionada às características. Vamos colocar aqui do ladinho. Q3. A questão 3 são as características. Aqui eu já vou colocar direto. Características de uma fundação. Olha só. Primeiro, um instituidor. Segundo, vamos lá. Vamos primeiro aqui nesse instituidor, senão depois eu vou ficar sem espaço aqui. Instituidor. Por que esse assunto, Aprígio, um instituidor é cobrado aqui? Não sei. É o fetiche da banca, tá? Instituidor. Quem que pode instituir uma fundação pública? Aí, toda vez que eu pergunto isso, já parei às vezes também, eu lembro quando na época eu estava papirando, pensava, falava, meu Deus, mas quem? Quem que pode? Quem que pode criar uma fundação pública? Um ente federado. Então, a figura do seu instituidor. Nós vamos colocar aqui os entes federados. Eles gostam de fazer isso por conta da comparação com a fundação privada. Quem que pode instituir uma fundação privada? Tome cuidado mais uma vez. Fundação pública, regra, é pessoa jurídica de direito privado. Quem que pode instituir uma fundação pública, pessoa jurídica de direito privado? Um ente federado. Para tanto, ele precisa fazer o quê? Editar uma lei. Esta lei autoriza a criação da entidade. Prígio, mas ela também pode ser de direito público. Pode. Neste caso, o ente federado edita a lei e faz o quê? Cria diretamente a entidade, ok? Segunda característica agora. Sem fins lucrativos. Aqui, mais uma vez, eu volto a frisar. Nem autarquia, vamos colocar assim, nem autarquia, nem fundação podem ser instituídas, para exploração da atividade econômica. Prova DPEM 2013, prova em que eu fui aprovado, fiz 89 líquidos naquela prova. Caiu justamente isso. As autarquias, as fundações públicas podem ser instituídas para fins lucrativos. Errado. 1 segundo para responder. Aí falava, nossa senhora, Prígio, mas uma questão dessa não cai na minha prova. Cairá. É só você fazer várias provas. É assim que funciona, tá bom? Nessa provinha lá, apareceram, salvo engano, 12 ou 13 questões de direito administrativo. Eu comecei por elas. Então eu ia respondendo, eu olhava, nossa, mas era tudo muito fácil, estava tudo muito tranquilo. E é assim, porque eu já tinha estudado bastante, já estava bastante firme, tá? Para fechar, terceira informação aqui, as atividades. Atividades de interesse social.
Fechou? Essas são as 3 questões que você vai se deparar à medida que você estiver fazendo prova. Vamos para cá? Fazendo prova não, resolvendo questão. Q1, natureza jurídica. As fundações públicas são pessoas jurídicas de direito privado, via de regra, mas podem ser pessoas jurídicas de direito público. Aqui, eu quero fazer mais uma vez um quadro que você já fez, e aí você faz mais uma vezinha aqui. Olha só, você vai escrever assim, ó. São pessoas jurídicas de direito público interno. Qual que é a sua resposta aqui? Você coloca 1, os entes federados. 2, você coloca aí as autarquias. E acabou. E é aqui que é o grande pulo do gato. Pode manter aqui. Eu vou pegar a canetinha azul aqui. Mantém. Tenha fé em Cristo. Olha lá. O que nós temos aqui? Este quadro não mudou. Tem muito aluno que quando eu estou passando essa informação, fica com muita dúvida, né? Tipo, meu Deus, mas... Calma, olha só. Quando eu falo em autarquia, nesse quadrinho que você já montou, o que você tem que lembrar aqui? As espécies. Dentre as espécies de autarquia, eu tenho aqui a fundação autárquica. Então a interpretação é essa. Eu vou colocar o número 3 aqui, fundação? Não! Porque a fundação, que tem natureza jurídica e direito público, nada mais é do que uma autarquia. E acabou. Não tem que pirar. Aí você fala, é assim que é? É. Agora vamos ver como é que cai em prova. Viu? Porra, tá fácil. Tá fácil, então Brasil. Eu não preciso ficar vendo. Mas eu tô curioso para saber como é que chegou nisso, Aprígio, quero saber da história. Aí você não tá estudando para concurso, tá? Estudar para concurso é ser objetivo, é ser eficiente, e a ideia é essa, olhar como cai, descobrir como é que cai, e você tá lá para acertar a questão. Depois, se tiver aprovado, se você quiser degustar a informação dessa forma, você pode fazer. Mas até lá, cara, aproveite seu tempo para realmente aquilo que importa, que é acertar as questões, tá bom? Vamos aqui só para eu fechar, então, mais uma vez, eu vou passar agora alguns detalhes que a gente até então não tratou, tá? Mas eu queria que você ficasse com isso, porque esse grosso aqui, sem brincadeira, se não responder 95% das questões do que você vai achar de fundação aqui, você pode mandar mensagem me xingando que eu venho em público aqui me desculpar. São 3 grandes questões que caem. Natureza jurídica, você já sabe. Fundação pública, segundo a Constituição, é pessoa jurídica de direito privado. Lei autoriza a criação, lei autoriza a extinção. Então tá aqui. Como que ela vai nascer efetivamente? A lei autorizou. O que ela precisa fazer para nascer? Para ela nascer efetivamente, ela ainda precisa fazer o quê? Registrar os atos constitutivos, ok? A diferença, então, básica de uma para a outra é essa. A autarquia, diferentemente, ela não precisa registrar atos constitutivos. Por quê? Porque a lei cria diretamente a autarquia. Pega aí uma lei de criação, pega uma universidade qualquer, a UTFPR, por exemplo, coloca lá, lei de criação da UTFPR, escreve no Google para você ver. Tá lá aparecendo. Fica criada. Normalmente nas leis de autarquias eles colocam assim, fica criada, não precisa fazer mais nada. Já nasceu no mundo jurídico, já tem personalidade jurídica. Então a diferença dessas duas, basicamente, é a forma de criação. E, de fato, elas já existem. Você não precisa saber por que é assim. Eu diria mais, no Brasil, o grosso das fundações que nós temos, elas são de natureza autárquica. A grande maioria são fundações públicas de direito público. Você vai pegar, por exemplo, as fundações que estão aí atreladas a universidades, né? Estão misturadas ali com universidades, que se prestam aí a organizar concursos públicos. Muitas delas vão ter natureza jurídica de direito público. Tranquilo isso? A fundação pública de direito privado precisa, para nascer efetivamente, registrar os seus atos constitutivos. A de natureza autárquica, por ser autarquia, não, porque ela já fica criada. Agora, vou acrescentar informações que a gente ainda não tratou, mas de forma bem direta, tá? Porque não é o que mais cai. Vamos lá. Responsabilidade civil. Nós temos aqui que elas também, né, obviamente por serem pessoas, podem ser responsabilizadas. Prevalece que a responsabilidade civil aqui é objetiva. Nós teremos um momento oportuno para tratar somente disso, tá bom?
Regime de pessoal. As fundações públicas, como regra, vão adotar aqui, vamos colocar aqui no âmbito federal, elas vão acabar adotando o regime estatutário, por força lá do Estatuto da União. Mas também não há necessariamente essa exigência em todas as esferas. Eu poderia ter uma fundação ali com regime seletista sem maiores problemas, a gente colocou isso lá no material. Apesar disso, o STF decidiu que legislação estadual e municipal sobre esse assunto não viola a Constituição. Tem lá o número da DIN, bonitinho, em 2020 foi o julgado, tá bom? Patrimônio. O patrimônio das fundações. A regra aqui é que eles não sejam bens públicos. Então a gente falou o seguinte, regra, fundação pública é pessoa jurídica de direito privado, ok? Ah, mas ela é de natureza autárquica. Bom, se ela é de natureza autárquica, você já notou. Se ela é pessoa jurídica de direito público, o bem dela é público. Agora, quando ela é pessoa jurídica de direito privado, eu tenho que tomar um cuidado. Por quê? O bem dela pode estar sendo empregado diretamente na prestação do serviço. E se assim o for, ele recebe características de bem público. Deu para pegar a ideia? Olha só como é que funciona. Vamos dizer o seguinte, eu tenho uma determinada fundação pública que presta um determinado serviço público. Aquele bem que é usado diretamente na prestação do serviço público, ele pode ganhar características de bem público. Por que isso acontece? Por conta do princípio da continuidade do serviço público. Se eu pegar aquele bem que está sendo utilizado na prestação do serviço, eu posso interromper eventualmente o serviço público. Por essa razão, algumas características são dadas a esse bem também. Não quer dizer que ele virou bem público, mas ele recebe as características do bem público. Deu para pegar a ideia? Para fechar aqui, imunidade tributária relativa aos impostos, mesma coisa. Prevalece aqui então, prevalece não, tá na Constituição, ela tem também essa imunidade tributária. E finalmente, precatórios. A regra aqui é que ela não siga o regime de precatórios, tá bom? E finalmente, prerrogativas processuais, ela não tem, via de regra aqui, não alcançam as fundações públicas de direito privado. Tudo isso está no materialzinho, mas eu insisto mais uma vez. Q1, natureza jurídica, é o que mais cai. Vem para cá por gentileza. Q2, lei complementar, é decoreba. O que lei complementar faz? Só faz uma coisa, define as áreas de atuação. Não cria, não autoriza a criação, nada. Só define as áreas de atuação. Q3, características, com bastante destaque para a segunda característica, sem fins lucrativos. Então tem um instituidor, que é um ente federado, sem fins lucrativos, e atividade de interesse social. O resto que eu falei rápido aqui com você, tá mais gravitando ali, tem a informação, é legal, dê uma olhada. Fui para as questões, não estou enxergando, Aprígio, para mim tá safo. Q1, Q2, Q3, eu nem quero olhar esses outros detalhes. É o que eu fiz, tá? Durante minha preparação, mas como eu estou aqui num curso para esgotar o assunto, eu trago tudo. Cabe a você, nesse segundo momento, em resolver questões, filtrar, ficar com aquilo que realmente está mais aparecendo. Eu já fiz um primeiro filtro trazendo essas informações que aqui estão. Maravilha? Fechamos aqui essa aula, nos vemos nas próximas. Valeu!